Glória a Deus, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para trazer a segunda mensagem de hoje em vídeo e áudio. Você está aí com um banco de dados pelo YouTube também, além de estarmos gravando pelo WhatsApp. Você pode nos indicar para alguém pelo YouTube, para que assistam, já que tem tanto crente assistindo novela, filme besteira. Como eu ontem entrei ali numa feira onde tinha uma irmã vendendo lá, e sua televisão ligada em programa do mundo, assistindo coisa mundana. E pergunta: você é evangélica? Sou evangélica. De qual igreja? Da igreja tal. Mas o dia inteiro sendo entupida aquela televisão ligada de coisa do diabo, do mundo, que não edifica em coisa nenhuma, só destrói, porque traz maldição para dentro da sua vida. Uma delas é através dos olhos. A Bíblia diz que o olho contamina todo o corpo. Em Mateus 6, 18 em diante, você fica contaminado com aquilo que você enxerga. Hoje vamos falar muito sobre contaminação do corpo, do templo do Espírito Santo. E às vezes a pessoa diz: sou de Deus, mas se Jesus vier você já ficou para trás, não vai subir, porque você está contaminado, porque tem várias coisas que fazem uma contaminação. Então eu quero falar disso hoje para você. O que faz Deus abandonar o santuário? É casa suja, casa que tem tudo que o diabo gosta dentro, morando dentro ali. Tem rato, barata, tudo que não presta. Então presta atenção. Nós lemos Lamentações 2, verso 7, que diz que Deus rejeitou o seu altar. O altar naquela época, irmãos, era o prédio onde o povo se reunia, o templo de tijolos feito por Salomão, um pouco antes de Jeremias. E você não sabe, esse prédio depois foi derrubado também várias vezes. Na época de Jesus, Jesus disse para os discípulos: vocês não estão olhando aí? Aí não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser derrubado. E no ano 70 depois de Cristo, veio Roma, invadiu Jerusalém, fez uma guerra contra Jerusalém, matou multidão de gente do povo de Israel e destruiu totalmente o santuário de novo. Então Israel sofreu isso muitas vezes, quando estava na apostasia, na idolatria, na mentira, no ódio, e deixando totalmente o serviço verdadeiro de servo de Deus para ser um ímpio. Então Jerusalém faz 2000 anos que o prédio está derrubado, nunca foi construído. E o pior, o Islã no ano 600 depois de Cristo invadiu de novo Israel, fez outra guerra, matou de novo multidões e colocou lá aquela mesquita que hoje toda foto que tu tira de Israel tem aquela cúpula de ouro em cima de um prédio de adoração do Islã. Qualquer foto que tu tirar de Jerusalém, você vai ter essa, aquilo ali é uma mesquita do Islã que foi construída e nunca mais foi tirada. O templo está derrubado então desde esse dia até hoje. E o que eu quero dizer para você é isso, irmão. Por que aconteceu? Porque eles rejeitaram as pregações de Jesus, crucificaram aquele que veio trazer mensagem de salvação. Assim hoje, irmão, do jeito que Israel rejeitou Cristo e o prédio foi derrubado, a mesma coisa aconteceu na época de Jerusalém. E nós, o que é o santuário de Deus hoje? Será que é isso aqui que você está olhando nesse vídeo?
essa igrejinha feita de pedras, né, onde tem ali uma bateria, onde tem ali uma pintura, um aparelho ali de ar-condicionado, que você está vendo nesse vídeo. Será que é isso que é o prédio? Não, irmão, isso aqui é necessário, porque tem chuva, tem um período muito gigante de chuva, então precisa o povo se congregar todo o tempo para estar buscando a Deus, aprendendo no seu templo. Também tem muita gente dispersa por aí, você precisa ter um lugar para reunir. Então esse prédio é também chamado de templo, mas para o Novo Testamento o templo é o corpo. Por isso Paulo disse, um aviso: todo que destruir o templo de Deus, que é você, Deus vai destruí-lo. Onde está escrito isso, pastor Wagner? 1 Coríntios 3:17. Então quero logo te avisar, muitos de nós, eles mesmos, estão fazendo um trabalho contra Deus, e o pior, contra si mesmos, porque detestam totalmente certos tipos de mensagens da Bíblia, que visa a santificação, que visa a purificação, a lavagem por dentro, através da palavra, do ensino da palavra. E aí eles estão fazendo um trabalho de autodestruição, destruindo o relacionamento com Deus, matando tudo que Deus quer dar para eles. E a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então Paulo diz: todo aquele que destruir o templo do Espírito de Deus, que é você, que sou eu, cristão, ou qualquer um que diga sou de Deus, ele habita em mim, ele está no meu coração desde que nasci, que isso é uma mentira, né? Ninguém nasce cheio do Espírito Santo, a não ser algumas exceções que diz a Bíblia. João Batista nasceu desde cedo cheio do Espírito Santo, está lá no capítulo 1 de Lucas. Desde cedo o próprio Deus já tratou aquele menino para ser assim. Mas um mundano que vive na cachaça, no ódio, na mentira, na traição, nunca se arrepende, nunca pode dizer que Jesus está no coração dele, porque ele está se autodestruindo quando continua fazendo mal, se contaminando, se sujando, e está expulsando Deus de dentro da sua vida. E é isso que temos que falar aqui. E aí, quando o inimigo te pega pela rua, você está desprotegido, você está sem ninguém, você está vazio de Deus por causa disso. Então eu quero falar para você sobre isso. Nunca faça nada para matar a tua relação com Deus, porque senão Paulo disse: Deus vai destruir todo aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, que sois vós. Ele falando para uma igreja. Aquilo ele não está falando para alguém que está na parada gay, alguém que está na cachaça, no carnaval. A minha tradução aqui mais antiga que eu estou usando, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Cuidado que multidão de Bíblia, o diabo usou o tradutor para não deixar a tradução sair, como está aqui na minha e como está em multidão de pessoas que usam essa tradução mais antiga. Então, Deus destruiu o relacionamento dele com o povo de Israel da época de Jeremias, porque foi o povo que começou isso, porque foi o povo que rejeitou a verdade. O povo preferiu mensagens de mentira, como tem em Lamentações 2:14, diz: os teus profetas viram para ti vaidade, loucura, e não manifestaram a tua maldade, para afastarem o teu cativeiro, mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão, motivos para ser expulso daquele lugar de Israel, motivos para deixar de existir totalmente no meio do povo de Deus.
para morrer como herege, ateu, mentiroso, safado, idólatra. Os que morreram e os que foram depois deportados para a Babilônia. Então cuidado com pessoas que ensinam mentiras para você, desde pais. Muitos pais são falsos profetas, que ensinam seus filhos desde cedo a dizer: meu filho, Deus não é carrasco, Deus não é perverso, Deus é só amor, Deus nunca sai da vida da gente, Deus é nosso pai, e fica inventando um monte de mentira. E ao mesmo tempo, se você ensina seu filho a ser um rebelde a Deus, não ensina a verdade para seu filho, não traz ele na santidade que a Bíblia diz que é para trazer, você está trazendo seu filho para ser um expulso para sempre da presença de Deus, como foi Israel. Porque aí Deus não quer compromisso com menino, nem com velho, nem com pastor, nem com ninguém, nem com profeta. Se ele está causando motivos para ser expulso da presença de Deus, como foi que Jesus disse em João 15, 1 em diante: tu está em mim? Amém. Então deixa eu te limpar. Se tu estiver em mim e não deixar eu te limpar, meu Pai vem e corta e te lança no fogo. Então o próprio Deus não tem interesse em andar com ninguém. Ninguém. Se essa pessoa anda sujo, ele oferece para todos o recurso. Qual? Dizer: você quer andar comigo? Venha que eu vou te ensinar como você vai andar comigo. Uma delas é limpar o prédio, o templo, que nós vamos estudar aqui. Motivos que fizeram o povo de Deus ser expulso da terra, perdendo totalmente tudo que Deus queria dar para eles. Então, antes de você ver isso aí, eu quero falar sobre Ezequiel. O período de Ezequiel foi mais ou menos o mesmo período de Jeremias. Então Jeremias pregou com Ezequiel na mesma geração, sendo que Ezequiel já estava dentro da Babilônia, porque Nabucodonosor veio e levou um primeiro povo, uma parte do povo depois da guerra, e uma parte levou para a Babilônia. Um deles foi Ezequiel, outro foi Daniel, etc. De lá Deus começou a usar Ezequiel, e o povo dentro de Jerusalém estava continuando suas malignidades. Ali Deus avisa o que fez ele ser expulso, Deus sair totalmente daquele povo e abrir mão daquele povo para não querer mais. Por isso os que morreram perderam tudo o que Deus quis dar. Multidão morreram nessa guerra, criança, velho. Nabucodonosor matou multidão de gente. Você pode pegar aí os vídeos que estão no YouTube, tem vários documentários, sobre, você digita Babilônia da época de Nabucodonosor, então bota Jeremias, filme, tem um monte de coisa aí para você ver como foi terrível naquela época. Então vamos ver Ezequiel. O que fez, capítulo 8, pega aí o capítulo 8 de Ezequiel. O que foi que fez Deus abandonar o santuário? Primeiro pega o capítulo 5 de Ezequiel, depois nós vamos para o 8, tá bom? Vamos ler primeiro o capítulo 5 do livro de Ezequiel. Diz assim, 5, verso 11 diz: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaram o meu santuário, com todas as suas coisas detestáveis, e com todas as suas abominações, também eu te diminuirei, e meu olho não te perdoará, nem também terei piedade. 1/3 parte de ti morrerá da peste, e se consumirá a fome no meio de ti. 1/3 parte cairá a espada em redor de ti. 1/3 parte espalharei a todos os ventos, e a espada desembainharei atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei,
saberão que eu sou o Senhor, que tenho falado no meu zelo, quando cumpri neles o meu furor, e te porei em assolação como opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos os que passarem. Ponto. Eu li até o verso 14 do capítulo 5 de Ezequiel. Então aqui diz que eles contaminaram a casa, ou melhor, eles trouxeram para dentro do santuário de Deus um monte de coisa que fez Deus cair fora, abandonar. É igual o que Paulo diz, que já lemos muitas vezes aqui na escola bíblica, 2 Coríntios 6, 17, onde ele diz: sai deles, abandone tudo que é imundo, eu vou te receber, e eu vou ser para ti pai, tu vai ser para mim filho e filha, diz o Todo-Poderoso. Ele está falando com uma igreja. Então a igreja hoje é igual, que diz, cada um diz: eu sou o templo de Deus, Deus habita em mim. Mas se você anda buscando sujeiras para você, você está igual Ezequiel disse que Israel estava espiritualmente falando contaminado. Por isso eles estavam aqui trazendo para si coisas chamadas de abominação. Te lembra que essa palavra abominação, na minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, Revista Corrigida, essa palavra é repetida no Novo Testamento. Quem comete abominações, sua parte não é o céu, mas é o lago de fogo. Por isso nós temos que avisar coisas que as igrejas bandidas não avisam. Muita igreja por aí está cheia de bandido, usado pelo diabo para ensinar uma coisa e o principal não ensina. Então quero te falar de abominação, coisas abomináveis, porque o Apocalipse 21 verso 8 diz: quanto aos abomináveis, a sua parte será no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, o que é a palavra abominável que ele usa aqui no Ezequiel 5, 11 em diante? Que Deus disse que ele cometeu coisas detestáveis e abomináveis. O que é a palavra abominável? É literalmente detestável, é aquilo que Deus não aceita jamais. Que pessoas, seja ímpio, seja cristão, principalmente o cristão, pratique, porque são coisas que impedem Deus de conviver com esta pessoa, para abençoar, para proteger, para continuar garantindo o seu passaporte para o céu. Então, quando Deus sai do homem, por causa de coisas que ele faz o mal, ele está sozinho, meu irmão. O próprio Jesus disse em Mateus 12, 43 ao 45, que quando eu ou você, o Espírito de Deus não está mais ali, demônios vêm habitar dentro da pessoa. O corpo do ser humano não está mais sem um inquilino que estava antes, que era o próprio Deus. Ele agora é uma casa vazia. Então o diabo gosta de casa vazia e vai morar dentro. Então daí é que começam os atos que disse Jesus, ficam piores do que antes. Por exemplo, o crente desviado, antigamente ele servia a Deus e era uma pessoa de Deus e abandonou as abominações, e depois você começa a ver devagarinho, ele vai entrando no mundanismo, nas idolatrias, começa a aparecer os seus vícios, suas vaidades, e daqui a pouco ele está mudado por dentro e por fora. O que é aquilo? Demônios operando ali, trabalhando ali, porque a casa está vazia de Deus, porque essa pessoa foi que destruiu sua relação com Deus, trazendo coisas detestáveis, porque ele contaminou a sua vida. Querido, as igrejas do diabo não vão pregar, porque o próprio líder está contaminado nessas igrejas, por isso eles nunca pregam nada disso. Quando Jesus voltar, a multidão vai ficar para trás, porque Deus não tem nenhum tipo
compromisso com aquele que ele mesmo mata o templo, o que deveria ser limpo, de 1 Coríntios 3,17, ele mesmo destrói a relação com Deus. Então ele mesmo jogou fora. Deus vai dizer um dia: eu não te conheço, não sei quem tu é. Ele vai dizer: Senhor, preguei no teu nome, eu expulsei demônio em teu nome. Ele disse: mas eu não te conheço, aparta de mim, tu que pratica iniquidade. Mateus 7, no verso 23. Então tenha cuidado, porque pessoas um dia foram santas e depois foram brincando, se contaminando, daqui a pouco continuam na igreja contaminados, só cantando, pregando, orando, isso, e um dia morrem, ou Jesus volta, e Deus disse: não, mas eu não te conheço, quer dizer, eu não te reconheço mais, rapaz. Como alguém limpo, você está sujo, você está imundo. Olha o que você está vivendo aí. Olha quem você era, quem você é. Você perdeu a santidade. O santuário está cheio de coisa abominável. Como uma irmã estava contando ali para mim, que o marido lá na igreja dela é uma bênção. É uma bênção, bora amar. Ele prega, ele dirige a igreja, mas dentro de casa é um cavalo. Ele trata mal, ele só quer que a mulher seja a empregada dele a vida inteira. Para os filhos ele é um jumento dando coice. Não consegue entender que tem tempo para tudo, diz a Bíblia. Tem tempo para ser bandido, malvado, filho do diabo, mas tem um tempo de trabalhar no seu santuário, na sua relação com Deus, e abandonar totalmente essa vida de ímpio. Irmão, esse tempo acabou para nós. Vamos parar com isso. Vamos ser o templo do Deus vivente em qualquer situação. Santuário. Santuário significa onde o santo habita, que é Deus. Por isso, na época de Jeremias, o santuário foi blasfemado, foi violado, e isso fez Deus abandonar a terra, abandonar o próprio santuário. E hoje o templo sou eu e tu, não é esse prédio aqui. Então não adianta tu vir para cá, para um prédio, cantar e orar, dizer que vai para o céu, vamos para o céu, bora para o céu, mas em casa tu tem uma língua de cobra. Na casa tu é um desviado total. Na casa tu está mostrando que tu está perdido, desviado. Te reconcilia, meu irmão. Você está contaminando a casa o tempo todo. Não se arrepende nunca. Pare com isso. Jesus está voltando. Chega, pare. Santifica a tua vida. Jesus diz: quem é santo se santifique mais. Quem é sujo se suje mais. Porque eu venho sem demora. Meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, no verso 12. Cuidado com isso. Ponto. Envie essa mensagem para alguém. Já voltaremos para a segunda mensagem de hoje, ou melhor, terceira mensagem de hoje. E nunca te esquece: somente a verdade nos libertará.